Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pico em Foco. Temos aqui o Fábio Rocha com o vosso apresentador Daniel Ferro, aqui a falar do seu projeto Art of Wine, todos os saberes de vinho, turismo e enoturismo. Fábio, apresente-se, por favor. Ora, boa tarde. O meu nome é Fábio Rocha. Eu sou enólogo de profissão há sensivelmente 10 anos e vim para a ilha há sensivelmente está prestes a fazer 2 anos desde que estou no Pico. Inicialmente vim com a intenção de trabalhar única e exclusivamente no vinho e, neste caso, na enologia. Foi uma proposta que me surgiu que foi muito interessante para a adega do Vulcão, na altura. Há já algum tempo que eu andava a tentar vir para a ilha, explorar tudo o que é a viticultura por cá, o terroir completamente distinto, que eu irei explicar porque é que considero este terroir completamente distinto a nível mundial. E pronto, e já há alguns anos que tinha um interesse em conhecer os vinhos a fundo, conhecer esta viticultura extrema, ou como alguns lhe chamam, uma viticultura heroica. Porque é de facto uma viticultura extrema, é super desafiante trabalhar nestas terras, ou nestas pedras, melhor dizendo, e não só é desafiante, como é muito interessante do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista da unicidade que existe na produção destes vinhos. Trata-se de um terroir completamente diferenciado de todo o resto do mundo, e por isso o meu interesse há já alguns anos que andava a tentar vir para a ilha. Consegui, tive uma experiência de enologia de sensivelmente durante 1 ano e meio, período durante o qual trabalhei também com enoturismo, portanto fazia as provas, fazia as visitas, recebia quem nos queria visitar e dava a provar os nossos vinhos. E comecei a entender que de facto há material para se trabalhar num projeto enoturístico nesta ilha de uma maneira diferenciada. Ou seja, existem algumas empresas já no mercado a fazer algumas wine tours, e bem, no caso da Terra Alta, da Tripix, são duas empresas que já o estão a fazer. A Art of Wine surge com a intenção de criar parcerias com todos os agentes que já estão no mercado, parcerias com produtores, parcerias com animadores turísticos, parcerias com restaurantes, alojamentos locais, no sentido de proporcionar um serviço enoturístico diferenciado do que já existe. Portanto, a intenção da Art of Wine é a de conseguir dar uma experiência, de proporcionar uma experiência e momentos únicos na ilha, de uma maneira formativa e de uma maneira muito atenciosa perante o cliente. Atenciosa em que sentido? No sentido em que a Art of Wine deseja mostrar a fundo e explicar muito bem porque é que estes vinhos são realmente tão diferentes e porque é que estas vinhas são realmente únicas no mundo. Muito bem. Pode-nos contar um pouco da sua história de como chegou à Ilha do Pico, como descobriu aqui este paraíso atlântico e as vinhas e o vinho do Pico, esta indústria? Sim, inicialmente a ideia de vir para a Ilha do Pico está em mãos desde 2018, sensivelmente, onde na altura fui colega do André Ribeiro, do projeto Entre Pedras, fomos colegas de mestrado em Évora, e várias vezes o André me mostrava fotografias sobre a vinha que estava a plantar, sobre como é que eram as vinhas aqui e de facto suscitou-me um interesse à partida. Portanto, desde 2018 que tenho a ideia de vir para cá, fazer uma vindima, trabalhar numa adega durante a altura da vindima. E pronto, inicialmente eu era um chamado traveling winemaker, portanto um enólogo viajante, onde não parava durante mais de poucos meses em algum local. Viajei e trabalhei pelo Chile, pela Austrália, pela Nova Zelândia, várias regiões diferentes no país, de norte a sul. Falamos de Baixo Alentejo, Alto Alentejo, Setúbal, Vinhos Verdes, Douro, e estava a viver no Douro antes de vir para cá, quando surgiu esta oportunidade, através do André, que me proporcionou a possibilidade de vir para a ilha e de então trabalhar e finalmente conseguir conhecer este terroir a fundo. Quando vim, achava que vinha temporariamente, pensava, mas de facto foi um caso de amor à primeira vista.
Foi um caso de vir, estive 3 dias para fazer a entrevista, para conhecer a ilha. 3 dias no Pico, 3 dias em São Miguel, 3 dias na Terceira, foi o suficiente para chegar ao continente e despedir-me, basicamente. A short story, a versão mais curta da coisa é esta mesmo. Portanto, foi literalmente amor à primeira vista. Cheguei ao continente, despedi-me e vim para cá, achava eu que temporariamente. O que aconteceu foi que não foi assim tão temporário. Portanto, neste momento já estou na ilha há 2 anos e pretendo continuar. E neste momento, de uma maneira já, diria, não 100% ligado à enologia, neste caso então com o meu projeto de enoturismo, onde pretendo abarcar um bocadinho de todas as áreas. Portanto, falamos de ter uma vertente enoturística, mas também uma vertente cultural, histórica, dar uma formação ao nível da geologia, da meteorologia, da microbiologia, da bioquímica, portanto, ir um bocadinho a fundo em todos esses temas. Na altura, pronto, a Art of Wine é uma marca que já está registada desde 2017. Na altura, quando estava a tirar o mestrado em Évora, a intenção era fazer isto na cidade de Évora, também ela é uma cidade património e com imensos atributos turísticos de interesse, sendo que se a Art of Wine faria sentido em Évora, muito mais faz na Ilha do Pico, onde de facto produzir vinho é uma autêntica arte, literalmente. Bem, e em termos portanto, descobrir os vinhos do Pico, portanto, o teu curso e conhecer, portanto, o André, que faz parte do episódio da semana passada, sendo que a gravação não é em direto, mas a semana anterior ao que os ouvintes estão a ouvir, será o episódio de Entre Pedras. Como é que foi conhecer um pouco dos vinhos do Pico e tinha exposição, portanto, a esta ilha sem conhecer o André, só portanto, a trabalhar nos mundos dos vinhos ou simplesmente a estudar? Houve alguma exposição aqui à vinha basáltica, aqui aos corrais e à zona da Criação Velha, por exemplo, as vinhas velhas? Sim, sim, sem dúvida. Falar da Criação Velha é falar de um local com uma produção de vinho que conta com uma história de mais de meio milénio. Portanto, não estamos aqui a falar de uma moda recente, não estamos a falar de uma coisa que surgiu recentemente, estamos a falar de mais de meio milénio de história. E isto, de facto, é muito, muito impactante. Quer dizer, o que é que levou os nossos antepassados, há 3, 4, 5 séculos atrás, terem um trabalho autenticamente epopeico, e acho que este é o termo que mais bem define tudo aquilo que foi feito nestas vinhas, todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação que foi dada pelo povo na construção destes corrais. Portanto, partir pedra à mão e construir aqueles muros todos à mão e insistir, de facto, numa viticultura que é, à partida, muito difícil, mas que também é muito incerta, portanto, dá muito, muito trabalho e o resultado é normalmente incerto, portanto, o risco é enorme. Há um risco de não haver produção depois de estarmos um ano inteiro a trabalhar uma vinha, isso tem acontecido e nos últimos 3 anos foi mais ou menos o que tem acontecido diria, impactos diferentes de ano para ano, mas tendencialmente há quebras de produção nesta ilha, portanto, há uma produção potencial que é mais ou menos a mesma para uma vinha, de uma maneira geral, sendo que aqui, à partida, já estamos à espera de menores rendimentos e não estamos à espera, portanto, acreditamos sempre que o São Pedro nos pode dar uma ajuda, mas a verdade é que estamos no centro do Oceano Atlântico, estamos num terroir que, para além de ser super, super difícil de trabalhar, esta incerteza na produção, em termos quantitativos, existe sempre, mas também temos esta incerteza, mas temos uma certeza, que é, independentemente do que aconteça, a qualidade dos vinhos é boa. Pode haver um ano de melhor produção, de menor produção, mas uma das maravilhas desta região é que todos os anos, ano após ano, a produção, em termos qualitativos, é boa, é excelente, é distinta a nível mundial. No caso da Criação Velha, enfim, é visitar e não só visitar, é preciso ser explicado. Como eu costumo dizer, este terroir não tem que ser apenas visto, ele tem que ser sentido, ele tem que ser explicado e tem que ser entendido. Portanto, e a Art of Wine surge um bocadinho com essa intenção. Criação Velha é claramente uma das grandes portas de entrada que a Ilha do Pico tem.
Estamos a falar de um património da Unesco, portanto um património da humanidade eleito pela Unesco desde 2004. Eu digo apenas desde 2004, porque de facto já deveria ter sido há muito mais tempo, mas como diz o português, mais vale tarde que nunca, e essa distinção chegou de facto para mostrar a grande distinção que é a criação velha, sobretudo o lagido da criação velha, em relação às vinhas do mundo inteiro. Portanto, não há nada sequer parecido àquela dimensão e àquela antiguidade. A criação velha, enfim, é de arrepiar cada vez que lá se chega, porque sentir que estamos a produzir vinho nas ruínas de uma civilização antiga é de facto impactante. É de uma beleza natural. It's art of wine, in fact. É art of wine, e não é só art of wine, é uma arte cultural, é uma arte de persistência, eu diria, um dos melhores exemplos a nível mundial da persistência e da resiliência do ser humano. Porque, apesar de todas as intempéries, de todas as adversidades, de tudo aquilo que pode eventualmente acontecer à vinha durante o ano, o povo picaroto nunca desistiu de produzir uvas, porque de facto tinha um potencial enorme. Estamos a falar de um potencial de produção enfim, uma produção de vinho que acabava por ser exportada para o mundo inteiro. Há registros de exportação para o norte da América, para o sul da América, para a Índia, perdão, graças à rota criada pelos portugueses, África do Sul e Rússia, já para não falar na óbvia Europa. Portanto, de todos os continentes que se saiba, há 3, 4 séculos atrás, o vinho era exportado para todos eles. Não sei se haverá traços ou vestígios de exportação para a Oceania, mas de facto o vinho do Pico chegava um bocadinho a todo o lado, chegava um bocadinho aos 4 cantos do mundo, o que automaticamente já caracterizava a região como sendo muito boa na produção de vinho. Enfim, aconteceram uns pequenos percalços, e neste caso não necessariamente por estarmos no centro do Oceano Atlântico. Isto foi a nível mundial, a filoxera em cerca de 1870 e pouco, o oídio em 1852, 1853, que foram de facto 2 pragas que dizimaram completamente a vinha no Pico, nos Açores e na Europa de uma maneira geral, aliás, no mundo, salvo as castas que estavam a ser produzidas, enfim, os vinhos que estavam a ser produzidos através da utilização de castas americanas resistentes a estas doenças e a estas pragas, mas de facto, mesmo após todas essas dificuldades, todas essas obstruções no caminho, o povo picaroto nunca desistiu, sobretudo da criação velha, e é por isso que a criação velha, penso eu, que seja por isso que a criação velha se chama criação velha, porque de facto é dos poucos sítios na ilha onde conseguimos encontrar vinhas centenárias, onde conseguimos encontrar a prova viva, eu diria que é uma prova viva de persistência e de resiliência do povo picaroto em produzir vinho num terroir extremo. Bem, muito obrigado, Fábio. Vamos agora a um pequeno bloco informativo e voltaremos já com um Pico no Foco com Fábio Rocha e o vosso apresentador Daniel Ferro. Até já. Bem-vindos de volta a Pico em Foco, podcast novo, Picaroto de Conceito Livre. Estou aqui com Fábio Rocha e o seu projeto Art of Wine Enoturismo. Bem, ainda voltando aqui ao assunto do enoturismo e a arte do vinho, que é essencialmente o que a Art of Wine expõe, como é que para ti foi o processo de passar de arte de produção de vinho para a arte de exposição de informação vínica? Foi um processo muito simples e muito direto. O enoturismo é uma das minhas grandes paixões. Okay? A minha paixão é, sem dúvida, a enologia, e é no que trabalho há 10 anos. Mas quando se fala de enoturismo, sobretudo no conceito de Art of Wine, fala-se essencialmente da demonstração de aquilo que é feito e de todo um trabalho que está por trás. Okay? E há que relembrar sempre que os principais responsáveis, os bons responsáveis por nós podermos ter os vinhos que temos nos dias de hoje nos nossos copos, são quem trabalham aquelas vinhas. Okay?
Os nossos viticultores, quem trabalha as vinhas, tem de facto um trabalho extremamente difícil e que deve ser louvado constantemente, porque de facto não é para todos, não é para todos, é para muito poucos, aliás. Não é a minha arte, eu diria, de vinha percebo qualquer coisa, mas não o suficiente. Portanto, isto acaba por ser uma conjunção de equipas entre quem consegue muito bem trabalhar a vinha e quem consegue, a posteriori, produzir o vinho e mostrá-lo. E é aí que entra a Art of Wine. A transposição da enologia para o enoturismo foi um processo relativamente simples. Acabou por ser um processo natural, isto porque, para além de produzir vinho, também trabalhei durante algum tempo com enoturismo, ainda no continente, no Alentejo, nos vinhos verdes. E lá está, para mim acaba por ser necessário conseguir de alguma maneira demonstrar tudo aquilo que está feito para trás. Ok? Portanto, para mim acaba por ser a cereja no topo do bolo poder receber turistas, poder receber quem quer visitar estas vinhas e esta particularidade tão grande que existe nestas ilhas, sobretudo no Pico, sobretudo na Criação Velha, mas também no Lagido de Santa Luzia e um pouco por toda a ilha temos essas vinhas, mas com estes dois focos muito importantes. Porquê? Porque acabam por ser os melhores exemplos de demonstração daquilo que nós, enquanto produtores de vinho, conseguimos colocar em garrafa. Mostrar a arte que é, em primeira mão, a produção de uva nestas terras é o primeiro passo da Art of Wine. Mostrar a arte que é produzir o vinho com as uvas que nos chegam à adega será o segundo, mas será num período, naturalmente, durante o período de vindima. E, a posteriori, como eu referi há pouco, para mim a cereja no topo do bolo é conseguir mostrar tudo isso. Portanto, isso para mim tem que ter algum significado, tem que ter algum valor, a partir do momento em que temos uma equipa que trabalha as vinhas, temos uma equipa que faz o vinho, é preciso conseguir demonstrar de uma maneira direta e eficaz tudo aquilo que está para trás. De uma maneira direta, eficaz e, se possível, com alguma magia, que é um termo que eu gosto bastante e que, de facto, abunda por esta ilha. A magia que existe à volta de tudo isto. Portanto, não falamos só de vinhas, não falamos só de um líquido muito bom e apreciado pelo mundo fora. Quer dizer, cada vez mais os nossos vinhos estão a ser reconhecidos, finalmente reconhecidos pela sua qualidade. Claro que há todo um trabalho recente, falamos se calhar nos últimos 10, 15 anos, de melhoria das tecnologias, também de jovens enólogos a chegarem à ilha com algum conhecimento, com alguma experiência, com background, com pessoal do Pico que foi para fora e que voltou às suas raízes. É o caso do André da Entre Pedras, é o caso da Cátia do Etnam. Portanto, foram para fora, estudaram, aprenderam, viram realidades diferentes e voltaram para trabalhar naquilo que mais acreditam. E tudo isso, conjugado, acaba por ser aquilo que proporciona com que nós tenhamos hoje em dia a qualidade merecida nos nossos vinhos. Nesse sentido, e voltando um bocadinho atrás, outra vez, não me canso de dizer, estamos a falar da cereja no topo do bolo. No topo do bolo é conseguir demonstrar tudo aquilo que está para trás, o trabalho epopeico que foi feito nestas vinhas desde há 500 anos atrás. E atenção, quando falamos desde há 500 anos atrás e quando chega um senhor brasileiro, um senhor americano, tenho em memória de um senhor brasileiro que diz, cara, há 500 anos atrás, caramba, isso é mais velho que o meu próprio país. Portanto, a noção de que muitos países ainda não existiam territorialmente, não é? Simplesmente ainda não estavam denominados como tal, e já se fazia vinho no Pico. Portanto, demonstrar tudo isso, demonstrar como é que nós conseguimos colocar todo aquele trabalho que está feito para trás em garrafa e depois proporcionar momentos de luxo, proporcionar momentos de diversão, proporcionar momentos de relaxamento e proporcionar sensações únicas quando as pessoas provam os nossos vinhos. Momentos estes, portanto, patrocinados pela Art of Wine e pelos seus serviços. Poderás, portanto, nominar algum desses serviços que a Art of Wine tem a oferecer? Sim, a Art of Wine tem essencialmente duas maneiras de trabalhar, digamos assim. Portanto, nós fazemos tours e temos o pacote de half day tours e de full day tours.
ok? Onde a intenção será mostrar essencialmente Lagido da Criação Velha e Lagido de Santa Luzia, e temos a modalidade de fazer simplesmente provas, ok? Provas que podem ser formativas ou não tanto formativas, conforme seja o interesse do cliente, naturalmente. Temos que entender se o cliente quer simplesmente provar uns vinhos, beber uns copos, passa a expressão, mas é assim mesmo. O cliente pode única e simplesmente querer beber uns copos e provar os vinhos, e está ok. Ou pode ter a intenção de querer saber mais. Porquê? Porquê é que o vinho sabe assim? Porquê é que, de facto, qual é o efeito do potássio no vinho? Qual é o efeito dos currais? De que maneira é que o curral impacta na qualidade das uvas e, consequentemente, no vinho? E isso tudo é explicado pela Art of Wine. Eu faço também algumas ações de comunicação para a CVR dos Açores e acabei por ter que estudar a fundo tudo o que são as características não só da Ilha do Pico, mas dos Açores enquanto região, e acaba por me dar algum gozo, algum prazer conseguir explicar, conseguir passar essa informação, conseguir com que as pessoas entendam melhor as particularidades deste terroir. E em termos dessa representação, portanto, para a Comissão Vitivinícola Regional, estás a expor não só os vinhos, estás a expor a ilha, estás a expor o que é realmente a essência do Pico. Como é que foi a tua experiência, portanto, a expor a mercados diferentes, seja mercado do Norte, Centro, Sul, até não sei, em termos internacionais, de agentes que estejam lá presentes a trabalhar, portanto, para a CVR? Eu costumo dizer que o mundo está doido com os vinhos do Pico. Isto é muito bom. Eu acho que de facto chegou uma nova era de prosperidade à Ilha do Pico. Não só pelo vinho, pelo que nós conseguimos proporcionar em termos de serviços turísticos, em termos de lugares, de paisagens. Conseguimos ter paisagens que vão das lagoas ao Lagido, e conseguimos ter uma abrangência muito grande e abranger vários tipos de turismo: o turismo natural, o turismo cultural, o turismo histórico, observação de animais. Esteja eu mais ou menos a favor da maneira como esses animais são vistos. Acho que o próximo passo será respeitar um bocadinho mais a própria rota dos animais, enfim, mas acaba por ser aqui uma, uma abrangência muito grande no que toca aos atributos turísticos. Portanto, o mundo está doido, no bom sentido, com os vinhos do Pico. E eu acho que isto é simplesmente o resultado, em primeira mão, de mais de meio milénio de história, o que automaticamente é super catchy, não é? Para quem ouve falar em 500 anos de história de produção de vinho, automaticamente ganha um novo ouvir, pronto, uma nova maneira de querer saber sobre a região, como é que aquela região produz vinho há 500 anos, e a partir disso tudo o resto. Portanto, a qualidade, a tipicidade e a unicidade que os nossos vinhos têm é muito, muito atrativo para o público português e para o público internacional, no geral. Muito bem. Em termos de enoturismo, sinto a necessidade de mencionar que não só sendo a nossa ilha bastante dependente, sobretudo nesta altura de verão, do turismo, cada vez mais vemos projetos como o teu, como já disseste também serviços da Tripix, da Terra Alta, em que o foco principal é mesmo a produção de vinho, as vinhas, a uva em si, portanto as provas, que já não é, portanto o destino dos turistas já não é ver a ilha em si como um todo, mas em específico, portanto, querer gastar o seu tempo a aprender realmente a produção vínica cá na ilha. O que é que achas que para além dessas histórias e dessa imagem de marca que foi desenvolvida, possa ter proporcionado este desenvolvimento turístico para a parte do enoturismo? Eu creio que o enoturismo é das nossas melhores portas de entrada. É um porta-estandarte da Ilha do Pico, sendo que não é o único atributo turístico, como já referi. Temos muitos e isso é super atrativo para quem nos visita, saber que tem enoturismo, tem turismo de observação de cetáceos, turismo gastronómico, turismo natural ou turismo de natureza. Ah, Agora, lá está, na minha perspectiva, e é apenas a minha perspectiva, o enoturismo é uma das grandes portas de entrada para quem nos procura. Ou seja, o mundo procura basicamente aquilo que está a ser feito na Ilha do Pico. Lugares tranquilos,
pessoas boas, bom convívio, segurança, boa gastronomia, bons vinhos, enfim, o que é que se pode querer mais? Pouco mais, eu diria que pode ser requisitado por parte do público turístico. É verdade que não temos um turismo de Europa, não é? Não temos prédios, não temos construções megalómanas, felizmente, e assim espero que continue. Na minha perspectiva, e isto é só a minha perspectiva, o turismo deve caminhar num sentido de valorização mais do que crescimento por valor. Ou seja, o crescimento por valor deve existir, o que deve existir é, na minha perspectiva, uma valorização dos nossos serviços turísticos no sentido de criar valor acrescentado, mais do que desenvolver a região do ponto de vista turístico por volume de turistas, diria assim. Não creio que o nosso caminho seja o mesmo como a maior parte dos miquelenses queixam, que já muitos lugares em São Miguel não conseguem desfrutar da ilha como desfrutavam antes. Eu acho que todos nós devemos ter isso em mente. Devemos ter em mente que, se isto é um paraíso, devemos mantê-lo como tal. E procurando aumentar as nossas receitas através de um turismo de valor acrescentado, parece-me ser um caminho mais assertivo e mais direto para conseguir finalmente mostrar ao mundo de uma maneira específica, de uma maneira cuidada, de uma maneira informativa, mais do que conseguir mostrar a grande parte do mundo, ou seja, praticarmos um tipo de turismo mais focado, mais atencioso, mais privativo, digamos assim, priorizar isso em relação ao turismo de autocarros e turismo de massas. Eu acho que isso deve estar na mente de todos nós. Sim, recentemente houve, portanto, algumas preocupações com a sustentabilidade do turismo, em específico cá na Ilha do Pico, e até que ponto é que não deixa de ser turismo sustentável para aqueles que são, portanto, visitantes ou que visitantes depois residentes de cá e com negócios, portanto, digamos de turista para turista, com base na produção histórica do setor primário da Ilha do Pico. É um balanço realmente difícil entre os produtores e o setor turístico. Sempre houve aqui um pouco de umas brigas, digamos. Como é que é a tua visão, portanto, neste assunto? Tendo também portanto, já disseste que trabalhaste portanto, na Nova Zelândia, na Austrália, e tendo, portanto, esta visão, não é, da reação de locais e turistas em várias bandas comparado com aqui na Ilha do Pico. Assim, eu costumei dizer durante muitos anos que eu não me importava nada que Portugal fosse governado pelos neozelandeses. Ok, é um excelente exemplo de como se consegue desenvolver uma economia, mas desenvolver uma economia sem hipotecar os nossos campos, sem hipotecar a qualidade de vida dos habitantes, pelo contrário, proporcionando cada vez melhor qualidade de vida aos habitantes através da geração de pacotes de turismo verde. O termo é este, turismo verde. Okay? E o turismo verde pressupõe um respeito muito grande à natureza. Isto é, se nós conseguirmos proporcionar um serviço turístico onde a nossa pegada ecológica nunca é zero, vamos assumir, porque para alguém cá chegar tem que gastar combustível num avião, that's it, portanto, a pegada nunca é zero, mas podemos perfeitamente caminhar no sentido de ter uma pegada cada vez menor. E como? Essencialmente fazendo uso do que já existe. Okay? Nós já temos as vinhas na Criação Velha, nós já temos vinhas no Lagido de Santa Luzia, nós já temos o Museu do Vinho construído, nós já temos o Museu dos Baleeiros, nós já temos montes de infraestruturas que estão aptas a receber os nossos turistas, não temos que criar muitas outras, ou seja, as infraestruturas já existem. Portanto, para mim, um dos grandes passos para o turismo sustentável, que é tão necessário aqui na ilha, e é necessário diariamente, sempre, será o de deixar a menor pegada ecológica quanto possível. Okay? E como é que nós conseguimos isso? Enfim, eu ambiciono em breve ter uma carrinha elétrica, acaba por ser uma maneira mais clean, mais limpa de conseguir transportar os clientes. Contudo,
com tudo, e neste momento, onde o que existe é gasolina e gasóleo, é fazer o menor trajeto possível, ok? É ter em mente que o menor trajeto possível de viatura deve ser feito e fazer o máximo uso de caminhadas, o máximo de uso de locais que já existem, sem que tenhamos que estar a hipotecar outros recursos. Portanto, quando eu levo os meus clientes à Carrição Velha, fazemos uma caminhada que acaba por não ter pegada ecológica nenhuma. Se eu levar os meus clientes ao Museu do Vinho, eles acabam por entram, saem, não sujaram, não deixaram, não estragaram, e isso para mim é uma das grandes formas. Portanto, retomando a questão de há pouco, a Nova Zelândia foi um dos grandes exemplos que eu vi no mundo, que consegue desenvolver uma economia baseada em turismo, em parte uma economia baseada em turismo, claro que produzem bastante, mas uma boa parte do PIB da Nova Zelândia provém do turismo, sem hipotecarem qualquer recurso natural. Eu fiz sensivelmente 1800 km no final da Vindima, aluguei um carro e fiz a Ilha Sul. Aquela costa oeste é qualquer coisa de linda, mas linda mesmo, da melhor beleza natural que eu já vi no mundo. E não é por isso que constroem infraestruturas megalómanas à volta para chamar milhões de turistas para verem aquilo todos os anos. Têm uma estrada, como a nossa estrada regional, uma faixa para cada sentido, e é isso. E não vão largar mais a estrada, não vão criar mais infraestruturas, de maneira nenhuma hipotecar vida selvagem para poder construir hotéis ou estradas com melhores acessos ou, enfim, tudo o resto que poderia ser considerado necessário por parte da população, ou sobretudo quem é turista, mas quem visita a Nova Zelândia já visita a Nova Zelândia com essa base, sabe que vai para um turismo de natureza. E na minha perspectiva é isso que deve ser comunicado da nossa parte também. Muito bem, vamos agora a mais um breve bloco informativo. Estou aqui com o Fábio Rocha no Pico em Foco. Voltaremos já. De volta a Pico em Foco, novo podcast com o vosso apresentador Daniel Ferro. Estou aqui com o convidado especial de hoje, Fábio Rocha, e o seu projeto Art of Wine, enoturismo, aqui na zona da Madalena, portanto, Grisão Velha e Lagito, sobretudo. Vamos agora falar um pouco sobre portanto, uma temática um pouco frágil, digamos, que é, portanto, a desflorestação que realmente acontece na ilha, e vemos que as paisagens têm mudado há pouco tempo, com os anos, sobretudo com os subsídios governamentais para a recuperação de vinhas antigas. Vemos sobretudo em vários mistérios à volta da ilha, ou por exemplo o caso de São Mateus, em que a paisagem foi drasticamente mudada ao longo dos anos. Até a que nível é que conseguimos manter um balanço entre o que é a recuperação de património e a pura desflorestação? É de facto uma questão sensível, Daniel, como disseste, e eu concordo, porque em bom português é um pau de dois bicos. É um pau de dois bicos. Isto é, do ponto de vista da enologia, nós precisamos de uvas para trabalhar, não é? E claro que é extremamente necessário ter vinhas produtivas e em boas condições. Do ponto de vista da desflorestação, eu 98,5% das vezes sou contra a desflorestação. Aqui na Ilha do Pico é diferente. Na minha perspectiva, neste momento, não deve haver um foco em desflorestar mais, porque a área de vinha que existe neste momento já está de alguma maneira limitada para a mão de obra que nós temos na ilha. Okay? É um dos grandes desafios que nós temos na ilha, é de facto essa escassez de mão de obra, não só para a vinha, para todas as áreas. Acaba por ser desafiante conseguir concretizar todos os trabalhos com a mão de obra que existe disponível. Nessa questão da desflorestação, eu penso que já vá acalmar, passo a expressão, mas que já vá abrandar essa política de desflorestação para recuperação de vinhas. Temos que ter em conta que, de facto, historicamente, a costa oeste do Pico, essencialmente desde São Roque a São Mateus, São João, era tudo vinha. Era tudo vinha há 300 anos atrás. Estamos a falar de já ter existido
10 vezes mais área de vinha do que existe hoje em dia. Estamos a falar de antigamente serem 1200 hectares em produção. Neste momento estão cerca de 10% daquilo que era há 300 anos atrás. Portanto, historicamente, sim, fez algum sentido parte da desflorestação que tinha tomado conta da vinha, tomado conta, passa a expressão, mas acaba por ser a natureza a tomar o seu lugar e, enfim, tudo o que são faias e incensos nas vinhas, quando acabam por crescer, acabam por remoldar a paisagem, e isso é a natureza a falar por si própria. Se eu sou a favor de mais desflorestação neste momento para recuperação de mais área de vinha, neste momento, não. Neste momento eu penso que o nosso foco deve ser trabalhar muito bem aquilo que já existe, conseguir, que é um grande desafio, mão de obra suficiente para se trabalhar em todas as vinhas de uma maneira assertiva e portanto, eu penso que não se deva desflorestar mais para já. Aliás, o programa de incentivos neste momento já não conta com recuperação de vinhas, onde existem muros antigos, mas sim com a replantação apenas. Portanto, eu penso que isso vai acabar por ser, de alguma maneira, equilibrado. Muito bem. Em termos de empreendedorismo jovem, aqui no podcast gostamos sempre de convidar, portanto, jovens com projetos novos e dinâmicos cá dentro da ilha e perguntar sempre alguns conselhos possíveis que possam dar a portanto, jovens que queiram realmente fazer o seu negócio, seja na tua área de expertise, no enoturismo, ou numa área geral de turismo, ou mesmo cá na Ilha do Pico. Qual foram algumas dificuldades sentidas ou alguns conselhos que poderias dar para os jovens a querer, portanto, criar um negócio empreendedor? Sim, em termos de conselhos, essencialmente aqui na Ilha do Pico, eu recomendo completamente que façam uma abordagem à Startup Pico. Tem técnicos especializados e um apoio muito bom que é dado a jovens empreendedores ou quem está com ideias de criar o seu próprio negócio. Startup Pico. Startup Pico, sim. Eu fiz uma formação em Empreendedores, promovida pela Startup Pico, e nesse sentido, sim, foi de alguma maneira produtivo, aprendi e essencialmente gerei redes de contactos, que eu penso que seja uma das questões mais importantes quando estamos a avançar com um negócio, ter alguma rede de contactos, enfim, chamado networking, não é? Acaba por ser extremamente essencial. Criar sinergias, eu gosto muito de passar tempo sozinho, aliás, preciso de passar tempo sozinho com alguma frequência, mas acredito que sozinho ninguém consegue viver. Viver, sim, ou sobreviver, talvez, mas para se fazer uma boa vida, nós somos seres de comunidade e vivemos em comunidade. E acaba por ser sempre muito produtivo e sempre muito positivo quando conseguimos efetivamente criar sinergias com todos os agentes daquele ramo em específico. Em termos de dificuldades que eu senti, bem, criar uma empresa, ou neste caso ser empresário em nome individual, acaba por ser muito desafiante para quem não tem formação absolutamente nenhuma nessa área. Nenhuma. Daí a Startup Pico conseguir precisamente dar esse apoio técnico e logístico a quem está a querer avançar com o seu próprio negócio. Portanto, sim, isso foi uma das dificuldades que tive, foi o facto de não ter qualquer formação em termos de gestão, em termos de marketing, em termos de contabilidade financeira, web design, enfim, eu não sabia rigorosamente nada sobre estas áreas que eu acabei de falar e tive que ser um bocadinho autodidata nisto, tendo um apoio de um lado, estudando por outro e, como diz o poeta, para a frente é que é caminho e o caminho faz caminhando. E nesse sentido, quando avançamos, avançarmos tendo a noção de que estamos a dar pequenos passos, mas é com pequenos passos que se chega muito longe. Não ter muita pressa para nada. Isto é muito estranho, mas eu quando tinha 18, 19, 20 anos, eu tinha pressa para tudo. Hoje em dia tenho 32, tenho menos tempo de vida, teoricamente, menos tempo de vida expectável, mas acabo por ter menos pressa do que tinha quando era muito mais jovem. Portanto, eu acho que nesse sentido acaba por ser a paciência ser uma grande virtude, ok? Não se estressar demasiado com nada, perceber que as coisas vêm a seu tempo, acreditar
trabalhar para isso e essencialmente fazer algo puro e algo que venha de dentro e algo que efetivamente motive a pessoa para se levantar todos os dias e dizer, epá, ainda bem que tenho estas coisas todas para fazer, porque realmente vai-me dar gozo, vai-me dar pique. Essencialmente ter muito gosto naquilo que se faz. Persistência e resiliência à boa imagem do pico. Lindas palavras e conselhos aos jovens empreendedores que queiram, portanto, seguir os passos aqui do Fábio e da Art of Wine. Estamos aqui a chegar ao final do podcast. Se puderes dar alguma exposição, portanto, das tuas informações, contactos e até serviços prestes pela Art of Wine. Sim, como eu já referi, pronto, a Art of Wine vem dar um aporte no sentido de proporcionar um serviço turístico um bocadinho mais qualificado e específico na área do vinho. Portanto, conseguir explicar tudo aquilo que está por trás, toda a geologia, toda a meteorologia, toda a microbiologia, ir a fundo nesses temas, caso seja do interesse do cliente, naturalmente, conseguir proporcionar esse tipo de serviço. E então, como eu referi no início, nós temos essencialmente dois moldes de trabalho. Um de realizar apenas provas, ok? Provar diferentes vinhos, diferentes produtores. Temos um pack regular, temos um pack premium e temos um pack excellence. Vai de acordo com a carteira do cliente e com o tipo de vinhos que deseja provar. E depois temos a modalidade de tours. E os tours que nós fazemos acabam por ser half day tours e full day tours. As provas vão dos 35 aos 150 euros por pessoa, naturalmente. Falamos de 35 euros para o pack de entrada, para o pack regular, 60 euros o pack premium e 150 euros o pack excellence. Okay, já conseguimos provar o espumante, o único espumante certificado que existe na ilha, alguns vinhos de topo, como o Saborinho, eventualmente o Vinha dos Outras ou o Vinha dos Ardes, Quesar, o 2351, Entre Pedras, vinhos de nome, de grande qualidade. Conseguimos prová-los nesses packs um bocadinho mais caros, ou diria mais pricey, but not expensive, but pricey. E isso acaba por ser uma das modalidades que nós trabalhamos, é a de proporcionar provas comentadas e explicadas aos nossos clientes. A outra modalidade com que trabalhamos, que confesso, é a que me dá mais pica, é a que me dá mais prazer, acaba por ser a de tours. Okay? Os clientes chegam à Madalena, tendencialmente o pick-up é feito na Madalena, e pode ser feito um half-day tour, onde podemos ir a um de dois legidos. Portanto, pode ser o legido da Criação Velha com uma prova no Solar dos Chalemas, onde, aliás, conheces muito bem, e acaba por ser também uma maneira de que as pessoas consigam desfrutar, onde os clientes consigam desfrutar o que é estar dentro de um solar, o que é, de facto, provar não só os vinhos, mas também provar história. Okay? E esse acaba por ser uma das modalidades de half-day tours. No full-day tour, nós podemos ir ao Lagido de Santa Luzia e ao Lagido da Criação Velha. Portanto, começar o dia com uma visita às vinhas da Criação Velha, passar no Solar dos Chalemas, almoçar, mas comidas típicas. Estamos a falar de comer caldo de peixe ou produtos regionais, as favas, o atum, inhames. Portanto, provar pico, provar a gastronomia picarota. Depois disso, então, ir para o Museu do Vinho. No Museu do Vinho eu faço uma prova explicativa sobre como é que o vinho era produzido antigamente, o que é que levou toda essa ancestralidade a chegar aos dias de hoje. Depois do Museu do Vinho, terminar com uma prova de vinhos de excelência na Cerca dos Frades. Portanto, provar 2 vinhos Ínsula e 2 vinhos da Cerca dos Frades, num lugar que é completamente breathtaking. Estamos a falar de um sítio lindo, com relheiras por perto, no coração do Lagido de Santa Luzia. Portanto, isso acaba por ser as duas modalidades. Half Day Tours, 85 euros por pessoa. Full Day Tours, 160 euros por pessoa. Parece caro, mas as margens não são assim tão grandes, porque de facto o que eu quero proporcionar acaba por ser um serviço de qualidade. E com isso, vinhos de qualidade e lugares de qualidade também. E claro, isso paga-se. Muito bem. Em termos de contactos, como podem os nossos ouvintes contactar-te e saber mais sobre a Art of Wine?
Podem, através do Instagram, eu acabo por ter mais facilidade em responder a quem chega por mim pelo WhatsApp. No Instagram e no website conseguem ter acesso aos meus contactos. Instagram artofwine_pico, no website www.artofwine.pt, e aí têm os meus contactos e podem me contactar a qualquer hora. Muito bem, concluímos então aqui mais um episódio de Pico em Foco na Rádio Pico com o vosso apresentador Daniel Ferro. Novos episódios todas as quartas, repetindo no sábado às 5. Portanto, quartas e sábados às 5 da tarde, com vídeos no YouTube, versão áudio no Mixcloud para ouvirem a qualquer hora e em qualquer lugar, a passar também na rádio, Rádio Pico, uma voz no Atlântico, nas frequências 90.2, 100.2 e 107.7. Muito obrigado, Fábio, pela participação Obrigado, Daniel. e muito boa tarde.